Boa tarde, sexto ano. Hoje nós daremos continuação à revisão do conteúdo, né? Nós vimos aula passada pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos e pronomes demonstrativos, certo? Hoje nós daremos continuidade à revisão da classe de palavras pronome e também revisaremos aí o estudo, a introdução, né, ao estudo das orações, certinho? Então, vamos lá. Os pronomes interrogativos. Como eu já tinha falado para vocês, esse segundo nome que acompanha a palavrinha pronome, ele diz muita coisa acerca da natureza dessa classe de palavras, certo? Então, os pronomes interrogativos são aqueles que são utilizados em orações interrogativas, ou seja, em perguntas. E essas perguntas, elas podem vir de forma direta, que é quando eu tenho a pergunta e o sinal de pontuação. E elas podem vir de maneira indireta, que é quando eu tenho a pergunta implícita dentro da oração, mas eu não tenho a utilização de um sinal de pontuação, por exemplo, certo? Então, a gente tem aí, né, esses dois tipos de orações interrogativas. As diretas, com final, com um ponto de interrogação, e as indiretas, né? Quando eu tenho uma pergunta ali que está implícita, ou seja, está ali meio que escondida dentro da frase, certo? Bom, quais são as particularidades desses pronomes? Vocês vão notar que alguns deles são muito semelhantes com os pronomes indefinidos, que nós veremos na próxima aula, né? Mas essa semelhança tá somente na imprecisão que os dois dão, certo? Eles têm funções completamente diferentes. Os interrogativos, eles são utilizados somente em perguntas, certinho? Quanto ao atributo de suas funções, são utilizadas quando se deseja formular uma pergunta, sendo essa de forma direta ou indireta. Vamos ver o que é isso? O que são as interrogativas diretas? Observem: que dia é hoje? Ou então, gostaria de saber que dia é hoje, certo? Quem fez esse bolo? Qual dos dois é o mais bonito? Quanto custa a entrada para o cinema? Observem que todas essas perguntas, todas essas orações interrogativas, elas possuem um pronome interrogativo e elas possuem o sinal de pontuação, certo? E todas elas têm essa ideia de imprecisão, né? De um sentido vago, assim como os pronomes indefinidos. É somente isso que eles se assemelham, certo? E são os mesmos, alguns. Vamos lá. Interrogativas indiretas. Como é que eu sei que é uma interrogativa indireta? Perguntei que dia hoje. Percebam que dentro dessa afirmação, nós temos, de certa forma, aí uma pergunta implícita, certo? Dá para perceber, né? Queria saber quem fez o bolo. Dá para saber que tem aí uma interrogativa, um questionamento dentro dessa frase, certinho? Diga, na sua opinião, qual dos dois é mais bonito. Percebam aí que nós temos implicitamente na frase também um questionamento. Informe quanto custa a entrada para o cinema. Também temos aqui dentro dessa frase um questionamento implícito, certo? Então, essas são as interrogativas indiretas. E essas, as interrogativas diretas. Muito simples, muito fácil de visualizar, certo? Bom, que tá um pouco... Vou só dar uma editadinha aqui. Diminuir esse nome. Tá muito grande.
Agora a gente consegue visualizar. Os pronomes interrogativos, eles se dividem em os variáveis, que são aqueles que se flexionam em gênero e em número, ou somente em gênero, ou somente em número, mas que se flexionam, e aqueles invariáveis, que são os que não se flexionam nem em gênero e nem em número, eles só existem de uma forma, certo? Então, os pronomes que e quem, eles são invariáveis, não existe ques ou quens, por exemplo, certo? Já o pronome qual, ele vai se flexionar somente em número, singular e plural. Qual e quais. E o quanto, ele vai se flexionar tanto em gênero como em número. Quanto, quanta, quantos, quantas, certinho? Muito simples também de visualizar os pronomes interrogativos. O que e o quem invariáveis, o qual varia somente em número e o quanto em número e em gênero. Bem simples. Bom, vocês podem se perguntar, professora, o que é um pronome interrogativo, mas e o porquê? Bom, o porquê, na maioria das vezes, ele é composto por um pronome interrogativo. O quezinho do porquê é um pronome interrogativo, certo? Então, a gente tem aí algumas formas em que o porquê, ele é sim um pronome interrogativo, né? O quezinho do porquê. Por que você vai embora? Né? Porque no início de pergunta. Esse que aqui é um pronome interrogativo? Sim. Por quê? Porque se trata de uma frase interrogativa, certo? Ó, a gente tem aqui a interrogação. Você vai embora porque esse que aqui, ele também é um pronome interrogativo, porque ele também está numa frase interrogativa, certinho? Ele também se relaciona com uma frase interrogativa. Vou embora porque quero. Aqui a gente já tem um outro porquê, onde o que é junto, certo? Da mesma forma do porquê substantivo. Não sei o porquê de tanta pressa. Esses dois porquês, eles já não são compostos com o pronome interrogativo. Somente os dois primeiros, porque eles estão compondo frases interrogativas, certinho? Muito importante saberem isso. Porquê separado e sem acento para iniciar perguntas, e o porquê separado com acento para finalizar perguntas. Muito simples, esses dois porquês são compostos por pronomes interrogativos. Bom, na oralidade, quando estamos falando, geralmente a gente costuma formular frases com o que. O que é o que, professora? O que você fez? Menino, o que tu fez? Certo? A gente costuma muito utilizar esse que. E aí, esse que, ele não é bem um erro. Ele não é um erro gramatical, certo? Nós temos aí o primeiro que é um pronome interrogativo. O que você fez? Pronome interrogativo. E o segundo que é uma partícula de realce. É como se eu estivesse dando ênfase ao meu primeiro que. Eu repito, certo? Isso na oralidade é ótimo. Mas na escrita, quando eu digo na escrita, eu falo na escrita formal, textos escolares, textos científicos, não é tão adequado, porque é uma redundância, né? A escrita, ela é para ser muito mais sintética que a fala. Não é um erro, ok? Não estou dizendo aqui que isso se configura um grande erro, porque essa segunda partícula, ela é uma partícula de realce, mas na escrita não é tão adequado a utilização. Na fala é ok e dá o realce que a gente quer dar àquela pergunta que fizemos, certo? Bom, dos pronomes interrogativos é isso que vocês precisam saber, muito fácil, sempre relacionado a perguntas diretas e indiretas. São somente esses que eu apresentei e as particularidades também serão somente essas
cobradas, certo? Agora vamos para os pronomes indefinidos. Bom, novamente, a segunda palavrinha que acompanha a palavra pronomes, ela sempre diz muito sobre a natureza dessa classe de palavras e o que é uma indefinição. Quando eu digo que algo é indefinido, é porque ele é vago, certo? Ele não tem definição. Eu digo assim, meu Deus, meu cabelo está indefinido, ele não tem uma forma fixa, ele está loucão. Ele está completamente vago, né? Não tem ali uma especificidade. Então, os pronomes indefinidos, eles também dão essa ideia de vago, de indefinição, de uma quantidade que você não sabe quanto é, de uma pessoa que você não sabe quem é exatamente, certo? Então, é isso que os pronomes indefinidos fazem na frase. E por que a gente utiliza pronomes indefinidos, né? Às vezes, nós não queremos que o nosso leitor saiba com precisão as coisas, ou o nosso ouvinte. Ou às vezes, nós não sabemos com precisão as coisas, certo? Quando eu chego e digo, alguém pode me explicar o que aconteceu? Eu estou querendo dizer que qualquer pessoa ali presente, por favor, pode me explicar o que aconteceu? Eu não defini, eu não disse especificamente a pessoa que eu queria que me explicasse o que aconteceu. Qualquer pessoa pode me explicar, certo? Todos ficaram felizes com a tua chegada. Quem são todos? Somente por essa frase eu não tenho como saber quem são esses todos. Sei que é um bocado de gente e todo mundo ficou feliz, certo? Qualquer um serve. A pessoa te pergunta, quer que sabor? Qualquer um serve. Qualquer também indica uma imprecisão, uma coisa vaga. Tanto faz, qualquer um, ok? Então, nós temos aí alguns exemplos de pronomes indefinidos, que são esses pronomes que dão ali uma ideia de imprecisão, certo? E eles são divididos em variáveis e invariáveis. Vamos visualizar melhor o que é essa indefinição que eu falo. Se eu digo, Maria comeu 3 chocolates, quem foi que comeu? A Maria. Eu sei quem é a Maria, pelo menos deveria saber se eu estou dizendo a frase. Quantos chocolates a Maria comeu? 3. Aqui está tudo bem definido. A pessoa que praticou a ação e quantos chocolates foram comidos, certo? Alguém comeu vários chocolates. Nessa frase, a gente já não sabe quem comeu. A gente sabe que alguém comeu, mas não sabe quem é. E não sabe a quantidade de chocolates que foram comidos. Então, aqui a gente tem uma indefinição. As informações, elas são imprecisas, certo? Elas são vagas. E aqui elas são definidas, no primeiro exemplo. Nós temos um bocado de pronome indefinido, certo? Então, vamos lá ver alguns. Botei aqui uma listinha que eu peguei da internet. Nós temos os variáveis e os invariáveis. Algum, nenhum, todo. E eles se flexionam em masculino, feminino, singular e plural. Não vou dizer todas as variações, porque a gente vai perder muito tempo. Ainda tem outras classes de palavras para vermos. Outras classes não. Outros... Enfim, temos que continuar a nossa revisão. Outro, muito, pouco, certo, vários no caso. Quanto, tanto, qualquer, qual, uma, uns, umas, com observações, depois veremos. E nós temos os invariáveis. Algo, tudo, nada, quem, alguém, ninguém, outrem. Outrem significa outra pessoa. Cada, que. Então, esses aqui são os invariáveis, que não vão se flexionar em gênero e em número, certo?
Bom, o que acontece com os pronomes indefinidos? Às vezes, eles vêm em forma de locução pronominal. Lembram que é uma locução? Locução adjetiva, a gente já viu? Ou ainda não vimos? Eu acho. Mas vou relembrar para vocês. Locução adjetiva é a junção de duas palavras que têm um sentido de adjetivo. Por exemplo, amor de mãe, amor materno. Duas palavras deram o sentido de uma. Com a locução pronominal, não é muito diferente, né? A gente tem duas palavras que têm o valor de um pronome indefinido. Ó. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Locução pronominal indefinida, formado de duas palavras, mas dá ali uma ideia de indefinição. Irei punir seja quem for. Seja quem for dá uma ideia de indefinição. Eu não sei exatamente quem é a pessoa que será punida, mas será punido alguém, ok? Você quer qual sabor? Qualquer um. Também é uma locução pronominal. Seja qual for o problema, haverá uma saída. Ou seja, existe uma saída, independente de qual problema for, e eu não sei qual é, ok? Então a gente tem aí essa noção de uma ideia vaga, imprecisa das coisas, que é típica do pronome indefinido. Pronomes indefinidos, substantivos e adjetivos eu nem cobrei na prova, então eu não vou nem perder muito tempo aqui. Vocês podem ver isso com maior aprofundamento no vídeo específico sobre esses pronomes, né? Uns como pronome indefinido também. Bom, sobre pronome indefinidos, então é isso que vocês precisam saber. Eles dão aí uma ideia vaga, imprecisa das coisas, né? E são divididos em variáveis e invariáveis, ok? Opa! Todos eles já estão salvos. E agora vamos para a nossa última partezinha sobre os pronomes. Que nós temos os pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles são palavras que se referem a uma outra palavra. Eles têm relação com uma outra palavra, por isso o nome relativo, né? E essa palavra geralmente está na oração anterior. E ao mesmo tempo que ele se refere a uma palavra da oração anterior, ele inicia uma nova oração. Nós já iniciamos o nosso estudo das orações, né? E nós sabemos que as orações se contam pela quantidade de verbos, certinho? Então, eles se relacionam com o termo antecedente e servem de elo de subordinação da oração que iniciam. A gente ainda não viu os tipos de oração, coordenadas e subordinadas. Mas o que vocês precisam saber é que ele se refere a um termo da oração anterior e inicia uma nova oração. Vamos ver aqui como é isso. Você cantou uma música. A música era linda, certo? Nós temos duas orações. Como é que eu faço para transformar essas duas orações que estão separadas, né? Essas duas frases completas que estão separadas, em uma oração, em um período com duas orações? A música que você cantou era linda. A gente tem um pronome relativo o que se refere à música e inicia essa oração. E esses são os pronomes relativos, né? Nós temos os variáveis e os invariáveis. Os variáveis: o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantos, que, quem e onde, que são invariáveis.
Vamos ver quando é que a gente usa cada um deles, né? Aqui é novamente, né, explicando a diferença de uma oração simples e de uma oração composta, que a gente ainda não viu, ou seja, uma oração com pronome relativo. Eu comprei a blusa é amarela. Eu comprei a blusa que é amarela, certo? Então, é assim que nós utilizamos os pronomes relativos. O pronome relativo que? Ele, assim como o pronome relativo qual, eles são considerados pronomes universais. Eles podem ser utilizados para se referir a pessoas, a coisas, a lugares, certo? Eles podem se referir a tudo, eles são os universais. Os outros se referem a coisas específicas. Vamos lá ver. Acabei de lavar o vestido que estava sujo de tinta. O vestido é uma coisa, né? É um objeto e o que se refere a vestido e inicia uma nova oração que estava sujo de tinta. Muito facinho de visualizar. E ele pode ser precedido dos artigos o, a, os, as, ok? O qual também é universal, certo? E aí ele vem relacionado também a qualquer coisa, pessoa, lugar, tanto faz. Mas a particularidade do qual é que ele sempre vai vir com o a ou o ou o as ou o os. Li um livro sobre o qual nunca tinha ouvido falar. O qual, o livro. Pensei nisso naquela noite de tempestade, durante a qual não consegui dormir. A qual, aquela noite de tempestade, certo? Então, a gente tem aí o qual sendo utilizado para se referir a qualquer coisa. Pronome relativo universal. Já o quem, eu só posso utilizar só e somente só quando eu me referir a pessoa, a coisas, nunca. E a lugar piorou, né? Não tem nem como. E vem sempre antecedido de preposição. Este é o garoto a quem sempre amei. Perceberam? Preposiçãozinha a. É esta a professora de quem você falou? Então, percebam, ó. Este é o garoto a quem amei. A quem se refere a garoto. Garoto é pessoa, posso utilizar o quem. Esta é a professora de quem você falou. De quem foi que ele falou? Da professora, que é uma pessoa. Então, posso utilizar o quem. Quase sempre, né? Quase sempre professor é uma pessoa. Brincadeira. E o onde? Onde é que eu utilizo o onde? Muito cuidado com o onde. A apostila de vocês, inclusive, traz essa observação também. Muita gente utiliza o onde de maneira inadequada. O onde, ele só pode ser utilizado quando se referir a um lugar. Quando eu falo de lugar, eu falo de lugar físico mesmo, certo? Vamos lá. Este é o apartamento onde vivi quando pequena. Por que que o onde pode ser utilizado aqui? Porque apartamento é um local físico. Então, este é o apartamento onde vivi quando pequena. O hotel onde ficamos era 5 estrelas. O hotel onde ficamos pode ser... a gente pode utilizar o onde, porque hotel é um lugar físico, né? Professora, e o aonde? E o de onde? Quando é que a gente utiliza? Todos eles estão atrelados ao onde, né? São flexões do onde. O onde, ele dá uma ideia de estaticidade. A cidade onde morei é perigosa. Por que que eu utilizei o onde? Porque o verbo morar e todo o contexto da frase dá uma ideia de estaticidade, né? Você está ali parado,
sem um movimento aparente. Já o aonde, ele dá essa ideia de movimento, de dinamismo, ó. A cidade aonde viajei é perigosa. Por que o aonde? Porque o viajar dá uma ideia de movimentação. Então, eu utilizo o aonde. E o de onde é para ser utilizado quando nós estamos falando da origem das coisas, né? A origem. Opa. O lugar de onde venho é pacato. Utilizei o de onde porque estou falando da origem, da minha origem, né? De onde eu venho ou da origem de qualquer outra coisa. Certinho? O cujo. O cujo, ele sempre vai aparecer entre dois substantivos. Por quê? Porque o cujo, ele transmite uma ideia ali de posse. É um pronome relativo que, de certa forma, dá uma ideia de posse, né? E aí, o cujo, ele sempre vai concordar não com o possuidor, mas com a coisa possuída. Vamos observar aqui, ó. Preferem atletas cujo condicionamento físico está excelente. Atletas é feminino plural, mas cujo está no masculino singular. Por quê? Porque ele concorda com a palavra seguinte, né? Com o substantivo seguinte, que é condicionamento físico. Então, a gente tem aí os atletas cujo condicionamento físico está excelente. Não é qualquer atleta, somente aqueles que possuem, que têm a posse do condicionamento físico. Escolheram os alunos cujas notas foram exemplares. Alunos cujas. Por que cujas? Porque está se referindo a notas, que é feminino plural. Então, os alunos cujas notas foram exemplares são os alunos que possuem as notas exemplares que foram os escolhidos. Percebam aí que sempre vai ter essa relaçãozinha de posse quando eu estou falando de cujo. E aí, qual é a problemática do cujo? O cujo, ele nunca vai vir com preposição. O cujo, a cuja, isso é um desvio gramatical grotesco, certo? O cujo, ele sempre aparece sozinho. Cujo, cuja, cujas, cujas. Beleza? O quanto. O quanto, ele sempre vai vir, sempre vai vir depois de um pronome indefinido. Vamos lá ver. Compre tanto quanto for preciso. A gente tem aqui o pronomezinho indefinido tanto e o quanto logo em seguida, dando aí essa continuidade na imprecisão. Ele não fez tudo quanto havia prometido. Pronome indefinido tudo e o quanto complementando aí essa imprecisão, certo? Essa indefinição. Bom, é isso que vocês precisam saber sobre os pronomes. Não deixem de estudar, de fazer os exercícios da apostila que foram passados certinho. E aí vocês estarão feras na prova. Agora nós iremos iniciar o nosso estudo sobre os pronomes. Ou sobre o estudo das orações. Os pronomes a gente finalizou. Meu cabelo soltou aqui. Acho que eu vou gravar outro vídeo, que esse já ficou grande demais. Bom, gente, então vai ter a parte 3 da revisão de gramática, certo? Até já!